Pronto aí, pessoal? À disposição de vocês. Quando, né, o Senado fez porventura captarem, se conseguir chegar a algum acordo, ele também não parece estar muito disposto a avançar com uma PEC. Nós tivemos um encontro hoje, eu e o presidente Arthur Lira. O objetivo do nosso encontro foi justamente essa discussão do trâmite das medidas provisórias. Quero primeiro dizer do nosso absoluto compromisso com o funcionamento pleno do parlamento e o encaminhamento das medidas provisórias. Assim foi ao longo desses últimos anos. Nós sempre priorizamos muito a não caducidade das medidas provisórias, que elas pudessem ser apreciadas e aprovadas pelo plenário do Senado. E assim continuará sendo. A gente tem esse compromisso com as medidas provisórias. No entanto, nós temos que ter a conclusão também, que é inevitável, de que não havendo mais a pandemia, uma nova legislatura, o início de um novo governo, com novas medidas provisórias, é obrigatório o cumprimento da Constituição. A Constituição Federal determina que as medidas provisórias sejam submetidas a comissões mistas da Câmara e do Senado, que permite, inclusive, uma discussão específica e concentrada das medidas provisórias por parlamentares, de modo que elas são as comissões mistas democráticas nesse aspecto, que respeitam essa proporcionalidade partidária, que permite a participação de senadores e deputados. E há uma obviedade, que é o fato de que não há mais a pandemia e nós temos que voltar ao rito normal constitucional. Essa foi a posição do Senado logo no início do ano, assim que nós assumimos o segundo mandato na presidência do Senado, na reunião da mesa diretora, e aguardamos esse posicionamento da Câmara dos Deputados, ou seja, a observância do rito constitucional, a observância do rito do Congresso Nacional, já que, não havendo pandemia, não há mais a excepcionalidade. Com essa ponderação que fiz ao presidente Arthur Lira, ele tem as suas impressões em relação ao que ele considera o mau funcionamento das comissões mistas. Naturalmente, nós estamos dispostos a ouvir alternativas, mas desde que sejam alternativas legislativas e constitucionais que façam com que a Constituição seja cumprida no rito do Congresso Nacional. Então, foi uma reunião boa de pontos de vista. Eu espero que em breve a gente consiga chegar no denominador comum para que se possa ter um andamento pleno das medidas provisórias. Em relação às medidas provisórias do governo anterior, até 31 de dezembro, há o nosso compromisso da manutenção do rito excepcional da Covid, de modo que nós daremos encaminhamento a essas medidas provisórias no rito atual, que é excepcional, mas as novas medidas provisórias nós precisamos encontrar o consenso, especialmente porque a Constituição Federal nos impõe a existência de comissões mistas. Foram ventiladas algumas, houve em algum momento, nos últimos dias, uma possibilidade de uma alteração constitucional que pudesse fazer com que se deixassem de existir as comissões mistas e houvesse apreciação pelos plenários da Câmara e do Senado, uma regra de alternância de tramitação, início na Câmara, hora início no Senado, mas essa proposta ainda não evoluiu nem na Câmara nem no Senado, de modo que prevalece a ordem constitucional atual do artigo 62 da Constituição Federal, cujo parágrafo 9 diz da existência das comissões mistas. Então nós estamos de fato escravos dessa obrigatoriedade constitucional. Então esse ponto de vista que externei ao presidente Arthur Lira, espero que nós possamos ter um bom andamento para que a tramitação das medidas provisórias não fique sacrificada. Presidente, alguns líderes pretendem apresentar uma questão de ordem para que seja retomado esse rito normal. Como funciona isso? O senhor pretende acabar essa questão de ordem? Vamos aguardar a propositura, se houver questão de ordem. O que houve até aqui foi muito respeito à Câmara dos Deputados para que pudéssemos chegar no entendimento. Havendo uma questão de ordem dos líderes, obviamente que eu irei recolhê-la e vou decidir da melhor forma possível. Mas o meu entendimento, já o entendimento público, que eu já externei, é o fato de que, não havendo um entendimento de uma mudança constitucional, prevalece a ordem constitucional atual, que é a necessidade de submeter as medidas provisórias a comissões mistas. Presidente, o presidente do Congresso vai
instalar as comissões? Não, vamos aguardar a questão de ordem e vamos exaurir todas as possibilidades de negociação com a Câmara dos Deputados. É muito importante que esse diálogo seja exaurido até que se avalie outras alternativas. Você tem uma deadline? Eu acho que tem que ser muito brevemente. Eu creio que até o final da semana a gente tenha que ter essa solução definida, dirimida, para que a gente possa começar abril dentro de uma perspectiva de apreciação das medidas provisórias dentro do rito normal constitucional. Quem abriu o seu já com vista para validar agora? Vamos aguardar. Hoje foi a conversa com o presidente Arthur Lira, nós conversamos muito a respeito desse tema. Nós estamos fazendo a reflexão do lado de cá, ele faz as reflexões do lado de lá, e a gente tenta buscar um consenso que, obviamente, seja um consenso que obedeça o que determina a Constituição Federal. Presidente, agora, enquanto isso, o prazo das medidas provisórias corre, e também a Constituição é muito clara em relação à necessidade de medidas provisórias passar por comissões mistas, né? O senhor considera que, principalmente desde que houve a minuta do ato que estamos no Senado, a Câmara está descumprindo a Constituição? Eu considero, de fato, sua premissa é verdadeira, há uma obrigatoriedade da Constituição atualmente de que as medidas provisórias sejam submetidas a comissões mistas, depois ao plenário da Câmara, depois ao plenário do Senado. Esse é o rito normal, sempre foi assim. Não há mais a pandemia que justifica a excepcionalidade. Foi essa, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás, quando foi validada aquele ato da comissão diretora que previa essa excepcionalidade, de modo que nós estamos com o tempo ainda. As medidas provisórias anteriores, do governo passado, nós daremos um encaminhamento dentro desse rito de excepcionalidade que nós adotamos. Já aprovamos, inclusive, ontem uma medida provisória no Senado, semana passada igualmente, e assim será. Agora, as medidas provisórias do governo Lula, do dia 1º de janeiro para cá, elas precisam obedecer o rito constitucional, haja vista que, não havendo mais a pandemia, não há mais a excepcionalidade. Esse é o entendimento dos líderes do Senado, esse foi o entendimento da mesa diretora do Senado. Eu espero muito que seja o entendimento também dos deputados. Presidente, caso não haja entendimento, o senhor abre as comissões mistas, seguindo o pedido dos líderes. O que esperar da Câmara dos Deputados a partir disso, na indicação dos líderes? E se eles não indicarem os líderes, qual vai ser a Eu prefiro dizer que nós queremos um entendimento, nós estamos buscando, nós estamos nesse momento na fase de entendimento. Hoje foi a conversa, exatamente hoje, uma conversa com o presidente Arthur Lira sobre isso. Então vamos dar chance ao entendimento, sem que outras decisões precisem ser tomadas. Mas qual é o entendimento do senhor espera? Qual é o prazo? Não falamos de prazo, falamos da possibilidade de entendimento, ficamos de conversar novamente. Mas se impede diante desse cenário, só cabe ali aceitar as comissões mistas. Há algo mais a ser deixado aí? Então, a princípio é essa possibilidade. As medidas provisórias anteriores do governo passado já dá andamento no rito de excepcionalidade, as novas serem de comissões mistas, alguma sugestão sobre a mudança do rito das comissões mistas, que é uma resolução que pode ser feita no Congresso Nacional, eventualmente algum prazo para que as comissões mistas possam se pronunciar sob pena de ir direto ao plenário. Então são ideias que podem ser concebidas. Agora é preciso ter posições dos dois lados que cheguem a esse denominador comum. Se não houver esse entendimento, deve prevalecer a Constituição que determina que haja as comissões mistas. Presidente, o senhor falou que está disposto a Nós vamos falar só de medida provisória. o senhor falou que está disposto a ouvir as alternativas da Câmara dos Deputados. Há alguma ideia ou há alguma alternativa que os líderes aqui do Senado não aceitam de jeito nenhum? Nós não podemos ter intransigência, então não houve nenhum tipo de proposta que a gente tenha refutado, porque não houve uma formalização de proposta nesse sentido. Mas uma ideia que foi ventilada de mudança de composição das comissões mistas, para que elas não sejam paritárias, essa é uma ideia que não me parece muito razoável, porque não é uma questão de quantidade de deputados e quantidade de senadores, é uma questão de posição igualitária Senado e Câmara numa discussão de comissão mista. É algo muito mais qualitativo do que quantitativo. O peso do Senado não pode ser maior que o da Câmara, a Câmara não pode ser maior que o Senado numa discussão de comissão mista. Por isso que são 12 e 12 de cada lado. Esse me parece o melhor formato. Mas ideias, obviamente, podem surgir e todas essas ideias serão levadas ao projeto de vidas e em breve a gente espera ter isso resolvido. Vamos tentar resolver, a tentativa é resolver até o final da semana. E essas comissões podem ser instaladas na semana seguinte? Vamos olhar.
buscar o entendimento. Vocês lá nessa questão de colocar um prazo para as MPs que já foram apresentadas, de ficar com a Câmara, e nesse caso, a partir daquele tempo, as novas PPS não vão correr. Essa é uma alternativa que o Senado tem. Vamos aguardar se há esse tipo de proposta, mas nem essa proposta ainda foi colocada na mesa. Agora vamos aguardar essa nossa nova conversa. O presidente Arthur ficou de dialogar novamente com os líderes da Câmara, eu vou dialogar com os líderes do Senado e vamos buscar ter um entendimento em relação a isso. Presidente, já tem uma data em mente? A sessão do Congresso Nacional nós pretendemos fazer no mês de abril. É muito importante que haja a organização das definições de liderança de governo, liderança de oposição, uma reunião de líderes para definir eventuais acordos sobre os vetos que serão objeto dessa sessão do Congresso Nacional, e a questão também do requerimento da CPMI, que já foi apresentado e que há, obviamente, a intenção de parlamentares de ter esse requerimento vivo. Então, a sessão do Congresso deve ficar para depois da Semana Santa. Eu espero que na semana seguinte, ao final da primeira quinzena de abril, nós possamos fazer a sessão do Congresso Nacional, mas isso também eu vou tratar com o presidente Arthur Lira. Haja vista que a sessão do Congresso Nacional é feita no plenário da Câmara dos Deputados, é muito bom que haja esse alinhamento com a Câmara. Todo requerimento que preencher requisitos, se houver número de assinaturas suficientes, se houver audiência regimental, é uma imposição à presidência que seja feita a leitura. É essa, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a CPI como um direito da minoria e, como tal, assim deve ser considerado e tratado pela presidência do Senado. Então, havendo fato determinado, número de assinaturas, orçamento definido, naturalmente que é uma obrigatoriedade, não é uma faculdade, a leitura do requerimento. Presidente, a ideia da Câmara, por favor, prazo seja Se não resolvido ainda essa semana seguinte já pode ser instalada essa semana. Qualquer solução que se dê, o entendimento que se faça, feito o entendimento, no dia seguinte a gente tem que dar andamento às medidas provisórias, porque é importante que elas sejam apreciadas dentro do prazo. Então é esse o nosso esforço, poder ter uma apreciação dentro do prazo de 120 dias das medidas provisórias. Presidente, líderes da Câmara, eles falam que o Senado tem prerrogativas próprias, como a sabatina de ministros indicados por embaixadas. Nessa reunião de hoje, o presidente da Câmara mencionou alguma dessas prerrogativas do Senado, que esse é um argumento que eles têm usado para argumentar, né, que o sistema adotado na pandemia compensa um pouco essas prerrogativas que são próprias do Senado. Olha, mesmo que isso fosse uma razão, uma questão de compensação, nós não podemos adotar um ato da Comissão Diretora que contraria a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal define prerrogativas ao Senado, define prerrogativas à Câmara dos Deputados, e não está em discussão isso, a prerrogativa de cada caso. Está em discussão o cumprimento da Constituição em relação a medidas provisórias que determina a Constituição a instalação das comissões mistas. Então não há nenhuma ofensa à prerrogativa da Câmara dos Deputados, pelo contrário, é o cumprimento da Constituição, haja vista que essas prerrogativas já estão definidas na Constituição. O presidente da Câmara propôs efetivamente alguma alternativa para o senhor, ou ele só refusou as alternativas da Constituição aqui no Senado? Não, ainda não propôs, ele considera, ele tem críticas em relação às comissões mistas e pensa, obviamente, continua pensando junto aos líderes, alguma alternativa que possa fazer com que haja a substituição do modelo, mas ressalta que qualquer substituição desse modelo de comissão mista exige uma alteração constitucional através de uma proposta de lei. Quais são os conceitos do novo arcabouço fiscal do ministro Haddad apresentou ao Senado? Olha, essa questão de arcabouço fiscal, como não há uma proposta formalizada, e sequer a fala do ministro da Fazenda em relação a quais são esses limites, é muito delicado que eu possa falar a respeito disso, sob pena até de cometer algum tipo de equívoco que possa afetar uma situação muito sensível, é um item muito sensível que gera muitas especulações, então nós temos que evitar. Mas os princípios gerais, os princípios básicos, me pareceram de responsabilidade. Ou seja, se pretender atrelar despesas à arrecadação, haver um limite de aumento de despesas atrelado ao aumento de arrecadação, algo que seja mais permanente e perene para momentos de crise, para momentos de pujança,
todas as despesas estarem incluídas dentro da regra, não haver essas exceções que nós nos habituamos a fazer em relação ao teto de gasto. Então, me pareceu que, em linhas gerais, há muito boa intenção e bons fundamentos na proposta que o governo está estipulando, mas é muito importante que ela seja estipulada, seja materializada numa proposta formal, e havendo essa proposta, o meu primeiro ato será receber o ministro da Fazenda no Senado Federal, junto aos líderes partidários, para que ele possa explicar a proposta do arcabouço fiscal, que é muito importante para o país. Presidente, como sobre essa questão da proteção diante de autoridades da violência política, o senador Moro deve inclusive apresentar um projeto nesse tema, o senhor se preocupa com isso, com os e-mails, como é que está pensando sobre isso? Claro, essa é uma preocupação geral. O meu papel como presidente do Senado é buscar tudo quanto houver para garantir a integridade física e a segurança dos colegas senadores, dos servidores, dos policiais legislativos. Então, no caso específico do senador Sérgio Moro, desde já há algum tempo, eu pessoalmente estava cuidando dessa questão para poder o Senado proporcionar tudo quanto fosse possível para garantir a segurança do senador Sérgio Moro. E hoje recebi um telefonema pela manhã do ministro da Justiça, Flávio Dino, me comunicou a respeito do belo trabalho de investigação feito, do trabalho da Polícia Federal, do GAECO de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, que desbaratou uma quadrilha que planejava esse tipo de atentado. Então eu quero cumprimentar as forças de segurança do Brasil, todas que estiveram envolvidas nessa operação, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, a minha solidariedade ao ex-juiz senador Sérgio Moro, pelo que ele tem passado, e todo o nosso empenho na presidência do Senado para garantir a segurança de todos os senadores, inclusive o senador Sérgio Moro. Presidente, para prefeito, a alternância de projetos, porque em geral os projetos de lei, no Estado do Brasil, todos eles tramitam com essa situação de tabela. A alternância de repente poder vir para cá, assim como as medidas provisórias, está sendo negociada com o presidente? Não, isso já está afastado, eu não acredito que seja uma possibilidade. Mas foi considerado? Em algum momento foi especulado por alguns líderes, por alguns senadores, mas não creio que seja possível de ser evoluído. Mais por questão dos próprios deputados e dos senadores. Não há aderência à proposta. A Câmara é casa iniciadora, o Senado é casa revisora e tende a permanecer assim. O senhor tomou alguma providência em relação à sua segurança? Depois disso? É a segurança habitual, não, a segurança habitual própria de todos os presidentes do Senado. Obrigado, presidente. Ah, vai, que adora.